Dorival Júnior aceitou e é o novo técnico da seleção brasileira, Vasco acerta com atacante em São Paulo e o Internacional mira mais reforços de peso para 2024. Vamos conferir essas e outras notícias no Super Giro do Mercado da Bola. Bora começar pelo novo técnico da seleção brasileira. Dorival Júnior acabou aceitando o convite de Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, e comunicou sua decisão à diretoria do São Paulo neste último domingo. Aos 61 anos, Dorival se despediu do tricolor paulista após o treino neste domingo no CT da Barra Funda e não trabalha mais no clube. Os auxiliares Lucas Silvestre, que é filho do treinador, e Pedro Solteiro vão permanecer no tricolor até que a diretoria encontre um substituto. Depois irão juntos para a seleção. Principal alvo da CBF depois da demissão de Fernando Diniz, Dorival Júnior recebeu os primeiros contatos de Edinaldo nos últimos dias e gostou do que ouviu. O técnico sempre teve o sonho de treinar a seleção e ficou balançado com a oportunidade. O Bahia segue muito ativo no mercado da bola e avançou pelo lateral esquerdo Iago, que está no Augsburg da Alemanha. Se concretizada a negociação, o jogador deve chegar ao tricolor no meio do ano de graça, pois o contrato com o clube alemão se encerra em junho. O atleta de 26 anos foi revelado pelo Internacional e está na Europa desde a temporada 2019-2020. Ao todo foram 94 partidas e 5 gols marcados. No Colorado ele chegou em 2013, quando foi da base do Monte Azul para o clube gaúcho. Na atual temporada, Iago tem 10 jogos com 1 gol e 1 assistência. O tricolor de aço também encaminhou a contratação do meia Caio Alexandre do Fortaleza. Alvo do Palmeiras, além do próprio Leão do Pici, o meio-campista tem acerto encaminhado com o Bahia para a próxima temporada. De acordo com o NE45, a diretoria do time cearense não tinha pressa em negociar o jogador, já que além de ainda tentar um acordo para comprar o passe de Caio, também buscava um bom negócio em caso de uma venda. A boa oferta do Grupo City, no entanto, acelerou as tratativas. O Fortaleza acertou a compra de Caio Alexandre do Vancouver Whitecaps do Canadá por 2,5 milhões de dólares, cerca de 12 milhões de reais, ainda em 2022. O montante tem sido pago de forma parcelada. O jogador disputou 65 jogos em 2023 com 5 gols e 6 assistências. Ele deve ser oficializado ainda nesta semana. E se alguns jogadores estão chegando, outros estão saindo. Após voltar de empréstimo do Independiente Del Valle, o lateral esquerdo Chaves, que está fora dos planos de Rogério Ceni, está sendo emprestado para o Lens da França. A negociação tem uma obrigação de compra caso o jogador atinja as metas previstas no acordo. No início de 2023, o atleta foi comprado por 18 milhões de reais com a contratação tendo o aval de Renato Paiva, técnico da equipe na época da negociação, mas o atleta acabou não se firmando na equipe, sofrendo várias críticas pelos torcedores. E o Fortaleza já mira um substituto para Caio Alexandre e enviou uma proposta para o volante Bruno Gomes, atualmente no Coritiba. A oferta do Leão do Pici agradou o Coxa, porém a negociação ainda segue arrastada. Isso porque existe a possibilidade de alguns atletas do clube cearense serem envolvidos no negócio. Além disso, o Cruzeiro e o Fluminense também manifestaram interesse no meio-campista. Bruno Gomes tem 22 anos e chegou no Coxa em julho de 2022. O atleta pertencia ao Internacional e custou cerca de 4,5 milhões de reais dos cofres do clube paranaense. Bruno chegou para substituir Andrei, que sofreu uma grave lesão no joelho. Aos poucos, o volante garantiu a titularidade e assumiu de vez a posição. E já que estamos falando em Coritiba, o clube acertou a contratação por empréstimo de Figueiredo, do Vasco. Aos 22 anos, o atacante terá sua primeira oportunidade longe de São Januário, após se formar na base do clube e fazer 97 jogos nos profissionais. O negócio é por empréstimo até o fim da temporada com opção de compra fixada em 13 milhões de euros, algo em torno de 16 milhões de reais. Com isso, ele vai defender o Coxa na luta pelo acesso à elite. Foi justamente na Série B de 2022 que Figueiredo teve seu melhor momento pelo Vasco. Com seu potente chute de longa distância, marcou gols importantes na competição. O Internacional tem interesse no atacante Fernando, que defende o Red Bull Salzburg da Áustria. O jogador de 24 anos é um desejo dos dirigentes colorados, mas ainda não houve nenhum movimento para tentar tirá-lo do clube austríaco. Fernando pode atuar tanto como segundo atacante como pelos lados do campo. Ele começou sua carreira no Palmeiras. Em 2018, trocou o Brasil pela Ucrânia para defender o Shakhtar Donetsk. Na temporada seguinte, foi emprestado ao Sporting de Portugal. Depois, retornou ao clube do leste europeu, no qual permaneceu até 2022. No ano seguinte, desembarcou na Áustria para defender o Salzburg. Pelo clube atual, disputou 17 jogos, marcou 6 gols e deu 5 assistências. O Colorado também tem interesse no retorno do volante Fred, ex-Manchester United, que atualmente está no Fenerbahçe da Turquia. Aos 30 anos, o jogador é titular absoluto do clube turco e atua em 18 partidas consecutivas sem derrotas pelo Fenerbahçe desde que chegou. Revelado pelo Internacional, Fred foi vendido em 2013 para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Contudo, ainda não há uma proposta feita pelo clube gaúcho pelo volante, que disputou a Copa do Mundo de 2022 pela seleção brasileira.
Falando em reforços, o Internacional anunciou nesta segunda-feira a contratação do meia Johan, que assinou até dezembro de 2025. O jogador de 30 anos estava livre no mercado desde a saída do Atlético Mineiro, onde trabalhou com o técnico Eduardo Coudet. O jogador disputou 35 jogos no último ano, a maioria sob o comando de Coudet, à época treinador do Atlético Mineiro. Foram 4 gols e 2 assistências. O meia rompeu os ligamentos do tornozelo direito em junho e depois perdeu espaço com Felipão. Ele não atua desde 9 de agosto. O Grêmio está tentando um empréstimo do volante Duqueiroz, que foi revelado pelo Corinthians. O clube gaúcho formalizou uma proposta para o Zenit da Rússia e aguarda uma definição sobre o futuro do meio-campista. Na Rússia, desde junho, o volante perdeu espaço e tem ficado no banco de reservas. Duqueiroz surgiu no time profissional do Corinthians em 2021 e na metade do ano passado foi vendido ao Zenit junto com Gustavo Mantuan, envolvido na negociação com o atacante Yuri Alberto. Enquanto esteve na equipe paulista, atuou como volante lateral direito. Pelo time russo, disputou 16 partidas e balançou a rede uma vez. O Grêmio também tem negociações para contratar o goleiro Agustín Marquezin, no Celta de Vigo, da Espanha. A direção deseja fechar a contratação quanto antes para anunciar nos próximos dias e iniciar a pré-temporada no clube gaúcho. Depois do Monterrey recusar a oferta por Andrada, o tricolor foi atrás de outro argentino e a negociação avançou nos últimos dias. O Imortal agora se aproximou de concretizar a vinda do goleiro de 35 anos para que ele consiga fazer a pré-temporada em Porto Alegre. O Cuiabá fechou com o zagueiro Bruno Alves, experiente defensor que estava livre no mercado desde que deixou o Grêmio no fim de 2023. O atleta de 32 anos chega de graça ao Dourado e assinou vínculo por 2 temporadas. Bruno Alves defendeu o tricolor gaúcho nos 2 últimos anos, com 99 partidas e 7 gols marcados. Em 2023, entrou em campo 51 vezes, sendo 49 como titular da equipe. O zagueiro foi bicampeão gaúcho com a ex-equipe em 2022 e 2023 e conquistou a Recopa Gaúcha na temporada passada. Antes, defendeu o São Paulo por 5 temporadas. O Cuiabá também acertou com o lateral direito Raylan, que foi campeão da Série B de 2023 com o Vitória. A diretoria Auriverde pagou 1,3 milhão de reais ao Jacuipense, detentor dos direitos econômicos do jogador de 23 anos. O lateral direito fez 40 partidas pelo Vitória no ano passado, sendo 27 como titular e colaborou com 5 assistências. Na campanha do título da Série B atuou em 24 jogos, 15 como titular da equipe. O Vitória acertou a contratação de Lucas Esteves. Quem confirmou o acerto foi o próprio presidente do clube, que afirmou que o lateral assinou um pré-contrato com o rubro-negro. O jogador pertencia ao Palmeiras e estava emprestado ao Atlético Goianiense na última temporada. Formado na base do clube paulista, Lucas Esteves estreou pela equipe profissional do clube em 2019. Em 2020 e 2021, recebeu a oportunidade e vestiu a camisa do Palmeiras em 26 partidas. Naquele mesmo ano, foi emprestado ao Colorado Rapids dos Estados Unidos. Na última temporada, vestiu a camisa do Fortaleza ao longo de 6 partidas no primeiro semestre de 2023, mas não foi aproveitado. Posteriormente, em agosto, acertou com o Atlético Goianiense, pelo qual disputou 16 jogos pelo Brasileirão. O Goiás acertou com o volante Wellington, que jogou a última temporada pelo Avaí. O jogador de 32 anos estava livre no mercado e foi um pedido do técnico Zé Ricardo. O Wellington, que também já jogou de lateral direito, foi revelado pelo São Paulo e ficou vinculado ao time paulista por 10 anos, entre 2007 e 2017. O volante ainda defendeu equipes como Vasco, Atlético Paranaense e Fluminense. No ano passado ele jogou pelo Avaí, que estava na Série B, somando 32 partidas. O Vasco acertou a contratação por empréstimo de Robert Rojas, que pertence ao River Plate. O zagueiro chega ao Cruz Maltino por empréstimo válido até dezembro de 2024 e obrigação de compra após o encerramento do vínculo em caso de metas cumpridas. Rojas estava cedido por empréstimo ao Tigre da Argentina até o fim de junho deste ano. No entanto, o River Plate pediu o retorno do zagueiro paraguaio para cedê-lo ao clube carioca. Aos 27 anos, o defensor acumula passagens por Guarani do Paraguai, River Plate e Tigre. O Vasco também anunciou que entrou em um acordo com o Internacional pelo empréstimo de 1 ano do atacante David. Segundo o Cruz Maltino, o jogador chegará em breve ao Rio de Janeiro para realizar exames e assinar o contrato. Revelado pelo Vitória, o jogador também soma passagens por Cruzeiro e Fortaleza. O bom desempenho com a camisa do Leão no PC chamou a atenção do Internacional, que contratou o David para 2022. No entanto, ele somou apenas 2 gols e 2 assistências em 39 partidas pelo Colorado. Em 2023 foi emprestado ao São Paulo. Com a camisa do tricolor paulista, o atacante marcou 5 gols e deu 3 assistências em 39 partidas. Por outro lado, o Vasco encaminhou a venda de Gabriel Peck para o Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. O atacante de 22 anos aceitou a proposta do clube norte-americano e deve deixar a equipe. Os clubes ajustam os últimos detalhes para concretizar o negócio de 10 milhões de dólares, cerca de 49 milhões de reais. O Cruz Maltino deseja manter um percentual do atacante para uma venda futura e bônus por metas.
Os valores da proposta da equipe norte-americana agradaram ao clube carioca, que havia recusado no ano passado propostas no valor de 6 milhões de euros, cerca de 32 milhões de reais na cotação da época. O América Mineiro acertou com o atacante Vitor Jacaré, que estava no Bahia. Depois de rejeitar a proposta do Sporting Cristal do Peru, o jogador avançou na negociação com o Coelho. O jogador não faz parte dos planos do Bahia para esta temporada. Dessa forma, assinará com o clube mineiro até o final de 2025. O atacante chegou ao esquadrão em 2022 após ser contratado junto ao Ceará. No total foram 80 partidas, 12 gols e 7 assistências. Cria da base do Icasa, Vitor Jacaré passou ainda pelo sub-20 do Fortaleza e Caucaia. O Corinthians retomou conversas pelo volante Eric do Atlético Paranaense e decidiu aumentar a proposta para contratar o jogador de 26 anos. A nova oferta é de cerca de 6 milhões de euros, 32 milhões de reais na cotação atual. No mês passado, o time paulista tentou contratar Eric, oferecendo uma troca pelo argentino Fausto Vera. O jogador de 23 anos custou 6 milhões de euros ao Corinthians em 2022. Ele foi comprado junto ao Argentino Júnior. Na ocasião, o Atlético respondeu que só aceitaria negociar o jogador em definitivo por um valor acima de 5 milhões de euros. O Botafogo acertou a venda do atacante Erisson para o Kawasaki Frontale do Japão. O clube cedeu 60% dos direitos econômicos do jogador que tinha, mas os valores não foram revelados. Erisson chegou ao clube carioca em 2022 após uma temporada pelo Brasil de Pelotas. Depois de anotar 15 gols em 34 partidas, foi emprestado para o Estoril de Portugal. Depois de voltar da Europa, foi novamente emprestado, dessa vez para o São Paulo. Com a camisa do tricolor paulista foram 19 jogos e apenas 3 gols marcados, muito por conta das lesões que sofreu enquanto defendia a equipe. Então, rapaziada, esse foi o super giro de notícias do Mercadão da Bola do futebol brasileiro de hoje. Deixem aí nos comentários suas opiniões e não se esqueçam de deixar o seu like, que é muito importante, compartilhe o vídeo, sigam as redes sociais do canal, os links estarão na descrição. Se não for inscrito, se inscreva e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Esse vai ficando por aqui, valeu e se vemos no próximo.